Empresa coloca Flamengo na justiça e jornalista expõe corrupção no Flamengo? Você vai entender tudo no decorrer desse vídeo e a nota que o Flamengo soltou em relação a esse assunto. Vamos falar sobre reviravolta em relação a um patrocinador. Vamos falar aí sobre um problema que aconteceu na renovação do técnico Jorge Jesus e outros assuntos mais no decorrer do vídeo. Então assiste o vídeo completo, não pula nenhuma parte desse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like. Isso não demora nem 3 segundos, já se inscreve do lado, já aciona o sino, sobe um pouquinho e deixa o like para ajudar e fortalecer o canal. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa quarta-feira. Começo o vídeo falando sobre a situação envolvendo o técnico Jorge Jesus. Informação trazida nessa manhã pelo UOL Sport. A seguinte matéria, a seguinte informação, de que Flamengo e Jorge Jesus e os seus agentes congelaram as negociações. O tempo de contrato era o problema, né, nas últimas negociações, nas últimas reuniões que tiveram. Agora, segundo o UOL Sport, há um novo caso, há um novo problema em relação a essa situação e justamente envolve a volta ao futebol. E eu vou explicar para vocês. Todo mundo sabe que está nessa situação do futebol voltar, volta ou não volta, essa situação um tanto complicada. O contrato de Jorge Jesus vai até o dia 14 de junho, o contrato dele vai até 14 de junho, de 14 de junho em diante, o técnico não tem mais vínculo com o Flamengo. E o problema que está acontecendo nas negociações é justamente essa situação. Os prêmios que o Flamengo pagaria ao jogador, o treinador, em relação aos títulos conquistados. Todo mundo sabe que quando o técnico e os jogadores conquistam títulos, metas, eles recebem um valor. E é esse valor que está pegando para firmar o acordo entre Flamengo e Jorge Jesus, justamente por não termos uma data específica de volta ao futebol. Então, essa situação um tanto quanto delicada que está atrapalhando um pouco da oficialização das negociações. Segundo a própria matéria e segundo o próprio UOL Sport, o Flamengo trabalha com a mesma forma, a mesma maneira que trabalhou com relação ao Gabriel Barbosa, ao Gabigol, no seguinte meio, na seguinte situação. O Flamengo deve esperar o contrato acabar, como fez com o Gabigol, para aí sim começar as conversas, para aí sim começar as situações. Estou trazendo essa informação para vocês, inscritos aqui do canal Voz Rubro-Negra. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre uma outra situação, e a situação agora é envolvendo patrocínio. Todo mundo sabe que a situação de patrocínio vem sendo um tanto quanto delicada, um tanto quanto complicada nos últimos dias. E ontem um jornalista muito renomado, trouxe a matéria de que o Flamengo estaria perdendo mais um patrocinador. Eu não me posicionei em relação a isso, não me posicionei em relação a essa situação, não trouxe essa notícia porque eu queria apurar e fui a fundo, apurei essa situação, e essa situação é a seguinte. Eles falaram que a TIM sairia do Flamengo. O que a TIM faz no Flamengo? A TIM, ela coloca o número, a marca dela estampada no número na camisa do Flamengo. E ela paga por isso 4 milhões de reais para o Flamengo. Ela paga 4 milhões de reais ao Flamengo por conta desse patrocínio. E o contrato entre Flamengo e TIM está perto de um fim, está perto de ser encerrado. Então, com isso, o Flamengo, esse jornalista, melhor dizendo, viu essa situação, viu essa brecha e criou mais essa notícia dizendo que o Flamengo estaria perdendo mais um patrocinador. Mais uma inverdade, mais uma fake news. Segundo pessoas ligadas ao Flamengo e pessoas ligadas à própria TIM, o que está acontecendo é o seguinte: o Flamengo e a TIM estão perto de um novo acordo, de uma renovação de contrato. O contrato deles é de 1 em 1 ano
e o contrato está prestes a acabar e o Flamengo está prestes a renovar com a TIM. É o que diz pessoas da TIM e pessoas ligadas ao Flamengo em relação a essa situação. Então, mais uma fake news, a gente está vindo aqui desmentir mais uma fake news, porque a gente sabe que nesse período muita gente vem falando muita coisa, muita gente vem argumentando muita coisa e eu achei importante trazer essa notícia aqui para vocês, para não ficar essa situação, o Flamengo perdendo mais um patrocinador, o Flamengo isso, o Flamengo aquilo, o Flamengo aquilo outro. Deixar isso tudo bem claro para você, torcedor rubro-negro. Flamengo e TIM estão perto de um novo acordo que entraria aí também novos valores, agregaria ao Flamengo novos valores, ou seja, o Flamengo receberia mais valores em relação a esse novo patrocínio entre Flamengo e TIM. Deixar isso bem claro para você, torcedor rubro-negro, e queria que você deixasse a sua opinião em relação a esse assunto também nos comentários. É aquilo, se você concordar ou discordar de algo que a gente diz aqui, você tem livre acesso aos comentários para também poder, como é que eu posso dizer, expor a sua opinião, é claro, com respeito, com educação. Todas as críticas e elogios são muito bem-vindas aqui por nós do canal Voz Rubro-Negra. Agora vamos falar sobre o assunto, cara. O jornalista Anselmo Góes trouxe ontem uma matéria falando um absurdo, e nós vamos falar com vocês sobre esse assunto, vamos falar com vocês sobre essa situação. Ontem o Anselmo Góes trouxe uma matéria falando que o Flamengo teria que pagar, uma empresa colocou o Flamengo na justiça, cobrando o Flamengo na justiça por conta de uma quebra de contrato. Eles firmaram um contrato com o Flamengo não cumpriu o contrato e isso fez com que eles quebrassem o contrato e agora estavam entrando na justiça contra o Flamengo. A empresa chamada Anexa Energia cobra ao Flamengo cerca de 586.900 pelo não pagamento de um serviço contratado em junho do ano passado no Ninho do Urubu pela diretoria do Flamengo. O Anselmo Góes, do Jornal Globo, trouxe essa matéria ontem. De acordo com o próprio jornalista, a ação corre na 6ª Vara Civil do Rio e é movido pela Anexa Energia contra o Flamengo. Diz que foi contratada para fazer adequação de prontuário de instalações elétricas no Ninho do Urubu e esse contrato não foi, não foi cumprido pelo Flamengo e eles colocaram o Flamengo na justiça e também acusaram dirigentes do Flamengo de corrupção. É isso mesmo, acusaram o Flamengo de corrupção, que uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo estaria recebendo uma mesadinha, ou seja, receberia propina por fora, que estaria com corrupção. Isso foi o que a empresa disse, de acordo com o Anselmo Góes, que trouxe essa matéria. O Flamengo respondeu esse posicionamento dizendo o seguinte, que o Flamengo de fato contratou essa empresa para fazer o serviço, porém o Flamengo já havia pagado a essa empresa além do que ela tinha feito de serviços. Havia um prazo, por exemplo, de 6 meses, de junho a dezembro, para a empresa cumprir o que tinha sido afirmado no contrato. Porém, o Flamengo já havia pago grande parte disso e a empresa ainda não tinha cumprido com o que estava no contrato. A empresa não tinha cumprido o contrato. Então, com isso, o Flamengo rompeu o contrato com eles. O Flamengo nem sabia dessa ação na justiça. Por conta disso, o Flamengo rescindiu o contrato com eles por eles não ter cumprido, o Flamengo ter pago além do que eles tinham cumprido o prazo. Como, por exemplo, você contrata um pedreiro. O pedreiro fala, você me paga isso aqui, que até tal tempo você vai ter isso aqui de volta. Você vai ter a construção da sua casa em 1 ano. Você paga ali por 1 ano pela construção da casa. Chega no final,
do contrato, o pedreiro ainda não construiu a sua casa como prometido e está ali em contrato, você tem um livre acesso para poder rescindir o contrato. Foi justamente isso que aconteceu. Sobre a mesadinha, o Flamengo se posicionou dizendo que não há pessoas ligadas no Flamengo que receberam propina. Há uma terceira pessoa que se diz ser ligada à diretoria do Flamengo que vinha recebendo dinheiro. É claro, como por exemplo, eu chegar aqui para você e falar assim, ó pessoal, sou representante do Flamengo e vou divulgar a sua marca em todas as redes sociais do Flamengo. Estou mentindo e se você acreditar em mim, pagar por isso, aí há um problema, uma divergência muito grande e se você aciona a justiça, acaba trazendo um problema, coisa que não estava acontecendo. Uma pessoa de fora do Flamengo se disse ser ligada ao Flamengo, a essa empresa, recebia propina e a pessoa de fato não estava ligada no Flamengo e agora a empresa faz essa situação. Então, mais um problema tentando se levantar aí para tentar prejudicar o Flamengo, de pronto rebatendo que não há essa terceira pessoa e que se houver essa terceira pessoa e o Flamengo descobrir, o Flamengo também vai entrar com um processo em cima dessa pessoa. Então é essa situação que está acontecendo, é essa situação que está acontecendo no Mengão, tá certo? Então por hoje foi isso, não é inscrito no canal, né? Se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like para ajudar o canal. E o Flamengo está pautado na justiça em relação a esse assunto. Tamo junto, saudações rubro-negras!